Pessoal, como o conteúdo é extenso, né? Eu dividi então em duas videoaulas, a do setor A e do setor B, para dar continuidade ao estudo e a relembrar um pouquinho do conhecimento. Até algumas dessas aulas que a gente viu, aula 1, aula 1 e 2, aula 3 e 4, aula 5 e 6, ela tá salva aí no canal, tá? Vocês podem olhar de novo, se querem olhar em relação às questões que você assistiu no livro, elas estão salvas aí, vocês podem dar uma olhadinha de novo nessa videoaula, tá? E aí, as demais questões a gente viu em aula, aula 7 e 8, 9 e 10 e a 11 e a 12, a gente viu durante a aula, né? A gente teve videoaula, então, sou direto, né, com vocês aí, referente a essas questões. Caso alguém também queira ver novamente, só solicitar, que eu envio para vocês, tá bom? Vamos lá, então, rever um pouquinho. Pessoal, aula 1 e 2, tá? Do livro de vocês, página 124. Vamos relembrar um pouquinho, tá? A gente começa a falar, então, do plano cartesiano. Para quem acha que a gente tá pulando muito, a gente, na verdade, está falando da parte algébrica, tá? Plano cartesiano, então, lembrando do nosso grande matemático René Descartes. Então, esse nome vem por causa dele, né? Cartesiano por causa do René Descartes. E aí, então, as nossas identificações, né? As nossas coordenadas, ó, o nosso plano cartesiano x e y, a gente estudou isso lá no ciclo trigonométrico também. E volto a estudar agora um pouquinho da parte do conhecimento algébrico. Então, aqui a gente passa, algébrico e geométrico, né? A gente passa um pouquinho além do que vocês estudaram no passado. Então, o eixo x, que é o eixo da horizontal, também é chamado de eixo da abscissa, tá? E o eixo y, então, que é o eixo da vertical, também é chamado de eixo das ordenadas. Aqui são algumas posições notáveis que vocês podem ver, ó, dos quadrantes pares, né? E os quadrantes ímpares, certo? Então, ó, aqui a gente tem uma reta perpendicular, né? Porque forma um ângulo de 90 graus, então, aqui, uma reta perpendicular, certo? Bissetriz, né? Dos quadrantes A, então, quer dizer assim, a bissetriz é essa reta que corta um ângulo ao meio, tá? E aqui também a gente viu sobre o ponto médio de um segmento. O que é esse ponto médio? Quer saber qual o valor, qual é a medida, o ponto médio entre dois pontos. Para isso, a gente usa essa formulazinha aqui muito simples, tá? Calcula primeiro o ponto médio do x, depois do y. Mas da onde, prof? Por exemplo, aqui eu vou ter um ponto, tá? Vou chamar de ponto A, que eu vou ganhar dois valores, né? XA e o YB. Desculpa, o YA também, tá? Do ponto A, XA e YA, ou seja, o valor do meu ponto de X e Y, que são esses aqui, ó. X e Y. Bom, o B, ele também tem o ponto dele, ó. XB e YB, que é o que formou esse ponto aqui. Aí, eu quero saber o ponto médio, o ponto que fica no meio entre esses dois. Como é que a gente vai fazer? Para calcular o X, como é que a gente faz? Soma os valores, XA mais XB, ou seja, o valor deste mais esse, e divido por 2, tá? Agora, eu vou encontrar o Y, no caso, o ponto médio de Y. YA mais o YB e divido por 2. Assim, eu tenho o meu ponto médio, que é o ponto médio do X e o ponto médio do Y, que forma, então, este ponto médio aqui que a gente descobriu, tá? Essa formulazinha é importante decorar, tá? Se anotado aí, rascunho, quem diz que a matemática não precisa estudar sim, tá, pessoal? É bom refazer as questões, dar uma olhadinha, rever as formulazinhas, certo? Na aula 13 e 4, a gente viu sobre a distância entre dois pontos, tá? Eu quero saber a distância daqui até aqui. Como é que a gente vai calcular a distância? Que é o tamanho deste segmento, ó, já coloquei aqui, tamanho desse segmento. Bom, quando a gente quer saber, por exemplo, a distância de um ponto ao outro, o que a gente faz? Pega o final menos o inicial, certo? Só que a nossa distância aqui, por exemplo, eu iniciei pelo 2, tá? Vamos dizer que foi no ponto 2,
e fui até 9. Qual a distância de 2 até 9? Basta eu fazer 9 menos 2. A distância, então, é 7, tá? Sempre pego pelo final menos inicial. Isso acontece aqui no nosso cálculo da distância de dois segmentos, tá? Que é calculado através do quê? Raiz quadrada, tá? De xb menos xa. Onde é que eu encontro esse xb menos esse xa? Bom, eu encontro xa y a desse ponto, xb e yb deste ponto aqui, tá? Vou colocar aqui pra gente lembrar, ó, xa, YA, e aqui eu vou ter XB, YB, tá? Que são esses valores que eu encontro desses pontos e são esses valores que a gente vai ocupar. Ah, prof, mas da onde surgiu essa fórmula? Essa fórmula, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem um triângulo retângulo, certo? Como é que a gente calcula a área de um triângulo retângulo, né? Quando eu quero saber, então, por exemplo, como é que eu vou calcular um triângulo retângulo? Já diz Pitágoras, né? Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? A ao B, o A ao C. E aí, a gente calcula, então, através disso, ó, a nossa distância, né? Hipotenusa, que tá aqui, distância, é igual aos catetos ao quadrado. Quem são esses catetos? Olha só, eu tenho o valor deste cateto aqui, que é a distância do xa e do xb, ou seja, do final até o inicial, e do outro cateto eu tenho aqui também, ó, do final ao inicial. Por isso que a gente tem essa formulazinha aqui, tá, pessoal? xb menos xa elevado ao quadrado, mais xb menos xa elevado ao quadrado. É devido à fórmula aí de Pitágoras, né? Final e inicial, que é as nossas distâncias que a gente viu aí, para descobrir, então, a distância deste segmento, ok? Tem questões resolvidas, é só vocês darem uma procurada aí no canal das questões da aula 13 e 4, para que vocês possam também dar mais uma estudadinha, tá bom? A aula, pessoal, 5 e 6, tá falando em estudo da reta, inclinação e coeficiente angular. Então, a inclinação e coeficiente angular. O que é o nosso coeficiente angular? É o valor que vai ter esse meu ângulo, né? O coeficiente, então, angular. A gente chama de coeficiente angular o m, tá? E como é que a gente descobre esse m? Através de dado dois pontos. Através desta formulazinha aqui, né? xa menos xb, YA menos YB, desculpa, e XA menos XB. A gente encontra o nosso coeficiente angular, o valor do nosso coeficiente, o valor M, tá? Sempre é dado através dessa formulazinha aqui também. Aqui, ó, a gente tem os valores, né? Tá mostrando para vocês, então, para descobrir o coeficiente angular. Também tem questões resolvidas aí no canal. Quem não assistiu, assiste, para que vocês possam lembrar de como a gente trabalhou o coeficiente angular. Pessoal, então, o estudo da reta, tá? Da inclinação e o coeficiente angular. O que a gente estuda agora aqui na reta? A gente estuda, então, esse nosso ângulozinho, né? Ou seja, a inclinação, o ângulo que formou, tá? Através, então, deste ângulo, desta inclinação, certo? Agora, se for, por exemplo, quando ela estiver paralela ao eixo Y, né? Lembrando que ela vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Agora, a gente chama esse nosso coeficiente angular de M, tá? E se eu tenho o valor dele aqui, do nosso coeficiente angular, por exemplo, aqui eu tenho o grau, tá? 45 graus, vamos dizer assim, eu descubro esse meu coeficiente angular através da tangente deste ângulo, tá? Então, o nosso M, o nosso coeficiente angular, se eu tiver o valor ele em graus, eu descubro através da tangente. Caso eu não tenha o valor em graus, eu posso descobrir através dessa formulazinha. M igual a YA menos YB, XA menos XB, sobre, né? XA menos XB. Ou, pessoal, eu prefiro utilizar essa, tá? Que é a mesma coisa, só que aí a gente não confunde, tá? A distância final menos a inicial, né? Que a gente falou antes na outra aula, tá? Da outra aula, né? E XB menos XA.
Agora, se eu usar essa, YA, YB, permanece sendo aqui embaixo também, XA menos XB, tá? Comecei com B, termino com A, comecei com B, termino com A, tá? Aí, pra gente encontrar o nosso coeficiente angular, ou seja, a inclinação, né? O nosso M da equação, que a gente vai ver a partir de agora, então, como encontrar essa equação. Bom, se a gente tem o valor do nosso coeficiente angular e tem o valor de um ponto, eu encontro o estudo da reta, a equação fundamental, que está na aula 7 e 8, tá? Como encontrar, então, a equação dessa reta, tá? A equação aqui da reta através do coeficiente angular e através de um ponto. Então, eu vou ter aqui a minha formulazinha, ó. Y menos YO igual a M vezes X menos XO, através de um ponto que é dado, tá? Então, se eu tenho um ponto aqui, já descubro. E o M? Dado o ponto, né, pessoal, que eu estava falando, então, por exemplo, se eu tivesse aqui um ponto 2 e 1, tá? Eu iria substituir aqui, né, o 1 e aqui o 2, tá? E esse M, então, é o meu coeficiente angular, que é dado através da formulazinha YB menos YA, XB menos XA, certo? Então, a gente encontra a equação fundamental, ou seja, a equação desta reta, né? Através, então, de um ponto e do coeficiente angular, ok? A aula 9 e 10 fala o estudo da equação reduzida e a equação geral. Então, olha só, aqui tá dando dois formatos. A equação reduzida é através de y igual a mx mais k. Ou poderia ser aquela que a gente conhece, né? Y igual a x mais b, tá? Tá dizendo, ó, que o y fica antes da igualdade, eu vou ter um valor com o x mais uma outra letrinha, poderia ser c, tá? Agora, a equação geral, qual é a diferença? É quando eu tenho todos os valores antes da igualdade. O modo de encontrar permanece sendo o mesmo, tá, pessoal? Eu continuo fazendo a mesma regrinha, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, tá? Vou pegar esse exemplo que eu tenho aqui, ó. Vamos considerar a equação da reta que passa pelo ponto 1 e menos 2 e possui coeficiente angular menos 3, tá? Ó, vou substituir aqui na formulazinha, ó, valor do x, do y, valor do x, vou substituir e encontro, então, a equação reduzida, y igual a menos 3x mais 1. A equação geral é quando eu tenho 3x, passo o y para o outro lado, né, deixo ele na mesma, aqui no caso vai passar o x para frente e o 1 para frente, ó, e deixei ele junto. Então, aqui eu tenho a equação reduzida, e aqui eu tenho a equação geral. Eu fiz de novo, ó, para mostrar para vocês que também poderia ficar nesse formato aqui, tá? Y mais 3x menos 1. Então, faz o teu y ou o x na frente, ó. É a mesma questão, tá? As duas tendo a equação geral, porém aqui eu só modifiquei e coloquei o y para frente. Aqui também a gente teve as soluções, tá? Essas duas aqui e todas elas, a aula 9 e 10, também estão aí para que vocês possam tirar as dúvidas, tá? Se vocês têm ainda alguma dúvida, tentem realizar elas no caderno, refaçam, né? Porque a gente viu elas todas em aula, ok? A aula 11 e 12 eu fiz um resumão aqui, tá? Que eu passei também para vocês em aula, espero que estejam copiado ou pelo menos anotado algumas partes importantes, tá? A gente pode voltar ali no livro, mas eu queria mostrar o resumo que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Que tá falando, então, em retas paralelas, ó, quando elas estão lado a lado. Quando que eu sei, então, que vai ser uma reta paralela? Quando o meu coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra, tá? E serão retas paralelas e distintas se o N1 for diferente do N2, tá? Ou seja, ó, aqui o coeficiente angular, ó, é igual, 2 e 2, e o coeficiente aqui, menos 5 e mais 7, né? O valor aqui do meu B, no caso, tá? São diferentes, então ainda elas são distintas, ó. Então, se M1 e se M2, e N1 e N2
forem iguais, elas são coincidentes. A gente pode até dizer que ela é a mesma reta, tá? Ela tem o mesmo valor. Observação, podemos ter retas paralelas verticais, porém elas não terão coeficiente angular, ok? Porque a gente já viu isso lá, que elas formam um ângulo de 90 graus, elas não vão ter o valor, porque a gente não tem a tangente de 90 graus, tá bom? Então, retas paralelas, né, quando elas têm o coeficiente angular igual, certo? Bom, agora falando sobre retas perpendiculares ou retas concorrentes, né? É quando meu o M1 vezes o M2 é igual a 1. Ou seja, meu M1 vai ser o inverso do meu M2, negativo. Ó, então aqui eu tenho o M1, que é 2, e o M2, que é menos 1/2. É o inverso, tá? Aí nós vamos ter o quê? Retas perpendiculares ou retas concorrentes. Perpendiculares é quando elas formam um ângulo de 90 graus, tá? E concorrentes quando elas se cruzam e não formam um ângulo de 90 graus. Podemos ter perpendicularidade no caso de uma das retas for vertical, certo? Então, aqui, ó, vamos olhar um pouquinho aí para o nosso livro. Retas paralelas, ó, e distintas, M1 igual a M2, e os valores aqui não fala MR e MS, tá? Mas é M1 e M2, e aqui são diferentes, então elas são paralelas e distintas. Podem ser paralelas e coincidentes, que a gente já viu antes, então, quando for tudo igual. Retas concorrentes, então, tá? Ou perpendiculares, é quando o M e o S são diferentes, aqui a gente já viu, né? Porém, assim, ó, pessoal, cuidem bastante. Lembrem que pode ser o inverso, né? O M1 vai ser o quê? Pode ser o inverso do M2, ou seja, 1 sobre M2, tá? Então, isso aí. A gente viu também em aula, caso vocês precisarem alguma resolução das questões. As questões que a gente viu aí, trabalhei com vocês todas elas. Espero que vocês tenham anotado aí no caderno de vocês. Tá bom? Um abração e é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato.